Eu queria que vocês três definissem, é difícil definir, o que é a felicidade, para que o público saiba do que a gente está falando também, né? Porque a felicidade é um ponto de vista muito particular. Começa você. Muito bem. Então, bom dia, primeiramente, para todos, né? Super prazer estar aqui junto com vocês, né? Espalhando coisas boas, né? Já que a gente vê tanta gente espalhando coisas ruins nesse mundo, né? Então, espalhar coisas boas é uma coisa que me motiva, que me traz felicidade. E quando a gente vai falar da definição da ciência da felicidade, então os cientistas mostram para a gente que ser feliz, o que é felicidade? Felicidade é o prazer que a gente sente antes, durante ou depois de praticar uma certa atividade, né? Então, a felicidade, muitas vezes, ela está nas coisas que não são prazerosas no momento. Tem muitas coisas que nos deixam felizes, que no momento que a gente vai praticar, no momento que a gente pensa em praticar aquela coisa, a gente tem uma certa resistência em praticar ela. A gente só converte as nossas ações em felicidade depois que a gente agiu. Felicidade muitas vezes é igual musculação. É gostoso estar lá na academia, levantando peso, né? Ou acordar sair da tua cama e ir até a academia. É uma coisa que parece prazerosa no momento. Se fosse prazeroso, não ia ter ninguém, né, fora de forma, né, com doença. Você só colhe os benefícios da academia, da musculação, depois que você vai. E depois de bastante tempo praticando aquela atividade física, que daí sim você consegue colher todos os benefícios que a musculação traz para você. Felicidade é a mesma coisa. Tem felicidade de curto prazo, que é a felicidade hedônica, chamada pelos cientistas, que a gente alcança facilmente comendo chocolate, tomando bebida alcoólica. E existe a felicidade eudaimônica, que é a felicidade de longo prazo, essa que vai trazer muitas vantagens para todos nós. Felicidade eudaimônica, felicidade de longo prazo, ela não é conquistada com coisas muitas vezes que são prazerosas no momento, né? Então, ser feliz não é fácil. Raimin, o que é a felicidade? It's a huge question, but I think there are, two ways to make ourselves happy. And the first way is the people everybody know, that is, we change condition outside. So outside condition we change so that it meets our demand, it meets our preference. So when the condition outside works, in harmony with my own preference or my demand, then I become happy, right? However, the problem with this is that we cannot change the condition like the way we want it all the time, right? So we hope that we can change, everybody can get promoted, or everybody can find a boyfriend, girlfriend, healthy, and however, we cannot change every single condition. So there is another way, more spiritual way, that is, we try to change the way we perceive the outside condition. So we try to learn to accept the things more, and we try to look for positive thing, even in the midst of, negative thing. If we can go ahead and change the world like the way I want it, then yes, we have to go change it. I definitely think that's a wise thing to do. However, the problem is we cannot do that all the time. So we cannot change the weather. We cannot change the airplane delay. There are so many things we cannot change. However, we can accept it. We learn to say, maybe it's not, so good. However, if I look at it from a different perspective, I can appreciate that, Like good example is, one time I was stuck in an airport in London, I remember, and then it was delayed for 8 hours, So I was a little bit angry and upset because I wasn't ready to go, I was ready to take off. But I decided to change my mind, since I cannot change anything, I might as well change my mind. So I said, let me just think about it. And then I realized that there were
there's a couple of places that I really, really wanted to go in London, but I wasn't able to go because I didn't have time. So all of a sudden, I have the 8 hours of bonus time. So I was able to just go to those places, and then a good thing was all the heavy bag I already checked in. So I didn't have to carry the heavy bag with me, you know? So I was able to think about all the positive things too. And then while I was doing it, I wasn't as, unhappy. I was able to accept the things, as it is. So I think there are two different ways to approach happiness. Thank you. Pedrinho, felicidade. Endossando a segunda forma de ver do Heine, eu acho que, resumindo, eu acho que é gostar do processo tanto quanto ou mais do que do resultado. Quando a gente aprende a valorizar o processo, seja ele qual for. É claro que quando a gente fala de felicidade, é muito complexo a gente ficar dando dicas sem saber o que o outro está passando, né? O exercício da empatia é fundamental para você entender que o seu modo, o seu modelo, né, a sua forma de encontrar a felicidade, ela pode ser completamente intangível para o outro, né? Você tem as doenças da psique, você tem uma opção de coisas, outras coisas, né? Os cenários externos, como foram falados aqui. Mas eu acho que quando você aprende, porque a gente projeta tudo para o futuro, né? Para o resultado, né? A gente espera o final de semana chegar, a gente espera o dia da promoção. Quem aqui está perto de sair de férias? Alguém está com viagem programada para sair de férias por agora? Alguém aqui na plateia? A senhora está, ele está aqui também, né? Difícil pensar em outra coisa que não seja as férias, né? Você está pensando já na viagem, né? Só que tem um percurso, né? Que precisa ser passado até chegar esse dia da viagem. Quando a gente consegue gostar do processo, entender que o processo é importante, inclusive, como o Luiz falou, né? Para a gente chegar lá no momento e curtir a felicidade, eu acho que a gente começa a ter um controle maior sobre esse caminho, né? Que é um caminho, né? Na verdade, é um grande caminho. É interessante pensar, né? Se a gente for reunir um pouquinho do que cada um falou, a felicidade, na verdade, é o percurso, é a própria vida, né? Por isso é preciso ter atenção plena, né? Exercitar. O Raimin, ele é um grande, eu diria que talvez seja um dos grandes difusores atualmente do mindfulness, porque ele é uma voz que fala com mais de 1 milhão de pessoas no Twitter, e o mindfulness, para quem não conhece, é melhor você falar. Vamos explicar, porque é uma meditação, né? Que aqui no Brasil tem se tornado cada vez mais comum. Algumas escolas de crianças pequenas, algumas escolas já começam a botar essa disciplina do mindfulness. Aqui no Brasil, com crianças de 5 anos, a minha filha está aqui, ela já faz a sua meditação na escola, eu ainda não, desculpe. E eu queria que você explicasse um pouco. Yes, mindfulness is basically you are becoming mindful of your own thoughts, your own emotions, and your own bodily sensations. So, usually when we are just living daily life, we forget that we have a choice. Usually we just completely lost in our own anger, in our own frustration, in our own hatred, However, when we become mindful of those emotions and you realize, I am angry, there's a hatred energy is in me. There's a disappointment, there's a sadness, Rather than being sucked into this energy, you can stand apart and you can actually observe. And as you become mindful of those emotions, and you realize that you don't have to be slave to your own emotions, you can actually have more of a wise approach. That is, as soon as you become aware of those emotions, what happens? Those emotions slowly changes its shapes. So you don't have to stay, in anger for a long time. You don't have to stay in hatred or disappointment for a long time. Just like a cloud, it comes and then cloud, shape changes and disappears, in wide open sky. So you are wide open sky. You don't have to reduce yourself to a small cloud of your emotion or thoughts. Interessante essa figura que ele faz
da nuvem, né? Que as emoções são como nuvens que vão atravessar, que a gente vai ter que enfrentar. Todo mundo vai ter um momento de raiva, de estresse, de amor, de felicidade, e a gente precisa conviver com isso. Já que o assunto é rede social, e aqui a gente tem dois autores que falam muito do mercado de trabalho, né? Muitas vezes a gente se compara, especialmente no campo da carreira, no campo profissional, a gente se compara muito ao colega nas redes sociais, né? Por exemplo, estamos nós aqui apresentando, né, essa mesa. Obrigada, Mânia, né, que é a curadora. É maravilhoso estar aqui, tenho certeza que estamos felizes nesse momento, mas e às vezes um autor está do outro lado, vendo estes autores aqui, e ele se compara, né? Lá na cama dele, né, embaixo da coberta, ele vai se comparar aos que estão trabalhando, aos que estão realizando, como se ele não estivesse. E muitas vezes a gente está realizando, só que a nossa lente de aumento para o outro na rede social, né, é maior. Luiz. É interessante, Milena, porque essa tendência de se comparar com o outro é uma tendência do ser humano. E, por incrível que pareça, pessoal, a nossa tendência sempre é de se comparar com quem tem mais do que a gente. Sempre. Então a gente vê, né, uma pessoa com extremo sucesso, ou hoje em dia com uma coisa muito comum, postando uma foto num carro importado, num restaurante legal, numa viagem, e a gente olha para aquilo, né, e a gente acha que aquela pessoa tem mais do que a gente. Então, um dos caminhos da felicidade é a gente se livrar, ou pelo menos a gente ter a consciência de que a gente tem essa tendência de se comparar com os outros. E a gente sempre vai avaliar o nosso sucesso a partir de quem tem mais do que a gente, não do que quem tem menos do que a gente. Só que a notícia ruim que eu quero dar para todos vocês, pessoal, é que independente do nosso sucesso financeiro, sucesso material, a não ser que o filho do Warren Buffett esteja aqui, sempre vai ter alguém que tem mais do que você. Então, se você vive uma vida de comparação social, você vai viver uma vida infeliz para sempre. Então, para ser feliz, a gente precisa se livrar dessa nossa tendência. A gente precisa ser feliz com aquilo que a gente já tem. Porque muitas pessoas aqui, eu tenho certeza absoluta, e eu vou ousar e vou falar uma coisa aqui para vocês. Todos vocês aqui têm uma vida fenomenal. Todos vocês. Tem gente na internet vendendo para você que a tua vida é uma porcaria, né? Por quê? Porque eles ganham dinheiro vendendo para você que a sua vida é uma porcaria. A sua vida é espetacular. Provavelmente você tem carro, tem casa, tem uma família que te ama, tem filho, tem marido, tem esposa, tem um trabalho, tem alimentação todos os dias, e tem gente que tem vergonha dessa vida fenomenal, desta vida espetacular. Por quê? Porque a gente quer se comparar com quem tem mais. Porque a gente não tem a bolsa da marca francesa, porque a gente não tem o carro importado, porque a gente não usa a roupa do designer italiano. Então, se a gente viver uma vida de comparação, pessoal, é uma certeza absoluta que o nosso caminho até a felicidade vai ser muito dificultado. E hoje as redes sociais permitem essa comparação com uma facilidade enorme, né? Como o Raiminho estava falando, a gente só posta, né, um momento maravilhoso da nossa vida. A gente não sabe se a pessoa lá na viagem, no restaurante, está devendo no banco, se tem uma relação boa ou ruim com os filhos, se tem depressão, se não, né? Então a gente fica se comparando, essa mídia social facilita essa comparação. Então as pessoas que passam muito tempo olhando mídias sociais vão ser pessoas que automaticamente vão se comparar mais com as outras e que vão viver vidas mais infelizes. E a gente tem que tomar uma atenção especial para os nossos filhos. Porque eu viajo quase toda semana dando palestra, dando aula, então às vezes almoçar, jantar sozinho é uma coisa que eu faço. E uma das cenas mais comuns que eu vejo hoje em dia dentro de um restaurante é um pai e uma mãe com uma criança, cada um no seu telefone celular e a criança no tablet. Porque é fácil criar uma criança no tablet, né? É fácil dar um joguinho, um outro entretenimento lá.
Só que qual é o tipo de criança que a gente vai criar, pessoal? Qual é o tipo de família que a gente quer ter? Qual é o tipo de líder que a gente vai criar? Já que o Pedrinho fala de liderança, qual é o tipo de líder que a gente vai criar? Criando as crianças desse jeito, um líder que não sabe esperar uma comida chegar, um líder que não sabe interagir com os outros, um líder que não sabe ler a expressão facial do pai e da mãe, puxa, o pai está bravo ou a mãe está feliz, um líder que vai passar por alguma dificuldade e vai ficar brabinho e tem que pegar lá o Minecraft para jogar daí, para se liberar. Qual é o tipo de gente que a gente vai criar a partir de agora? Então, a gente tem que reduzir esse consumo de mídia social se a gente verdadeiramente quiser buscar a nossa felicidade. Pedrinho, que anda estudando a geração Y e Z, que é uma geração que já nasceu conectada, né? A Z já nasceu com as telas, né? Multitelas. Você acha multitela? Você acha que essa geração também, que é uma geração que persegue a felicidade, porque muitas empresas, eu não sei se tem alguém aqui empresário, reclamam, né? Os empresários reclamam por não conseguir reter funcionários jovens, né? Eles querem mudar, alguns brincam assim, entra o estagiário e já quer ser efetivado como gerente, né? Você acha que essa geração talvez também sofra, ao mesmo tempo que isso é libertador, porque eles se sentem livres para buscar o que desejam, você acha que eles também podem sofrer dessa ansiedade das telas, né, do multitelas, porque eles estão interagindo entre si pelas redes sociais? Sim, né? Mas pontuando só um pouquinho o que foi falado aqui, a gente tem sempre a possibilidade de olhar o lado positivo e o lado negativo de todas as coisas, né? Absolutamente tudo. Tem uma coisa que eu acho interessante das redes sociais e dessa propagação da felicidade. Vou jogar uma pimenta aqui na mesa, né? A gente está acostumado a receber notícia, o que vem de jornal, o que é Ibope no noticiário, são as notícias ruins, né? Sempre foram. Se a gente tem um canal, leia-se mídias sociais, entenda-se mídias sociais, onde se propaga a felicidade, né? Temos uma tábua de salvação aí também, né? Eu não acho tão ruim assim as pessoas compartilharem a felicidade, não acho mesmo, de verdade. Eu acho super bacana você olhar para o Instagram de alguém, para o Facebook de alguém e falar que bacana, essa pessoa está feliz fazendo isso, né? E aí eu posso falar, beleza, de repente eu vou fazer também. Não, eu acho que é um novo canal para se divulgar coisas positivas. Eu acho que o que tem que ser discutido, eu tive com um dos maiores pensadores desse país semana passada, num papo na casa dele, o Leandro Carnal, e estava falando exatamente sobre isso, sobre uma frase que me chamou a atenção num livro que ele fez agora com Pondé e com Cortella sobre felicidade. Felicidade, modos de usar. Bem legal o livro. E o Pondé fala o seguinte, Pondé fala com aquele jeito dele, né? Ele fala o seguinte, ele fala, é tão obrigatório ser feliz hoje, é tão obrigatório se mostrar feliz hoje, para se sentir incluído, que a gente está esquecendo de ser feliz, né? Então, a grande diferença é essa, né? Se a gente estiver vivendo a felicidade, se aquilo fizer sentido para você, e você compartilhar aquilo na sua rede, né? Eu acho incrível, eu sou super... Levanta a bandeira para a gente continuar postando coisas felizes, mesmo que a gente demore 4 horas para subir uma montanha e fique com fome, né? Mas chegou lá em cima, aquilo gerou felicidade, vamos compartilhar aquilo, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com relação às gerações, tem uma parte que eu costumo falar muito nas minhas palestras, que está no livro, que é o seguinte, talvez esse exercício da liderança dos jovens, né, essa liderança, porque todas as transformações que vieram no mundo, pensem comigo, vieram através dos grandes líderes, né? A gente espera que surja um grande líder para fazer uma grande transformação. A gente está vivendo um mundo hoje onde a liderança unitária, né, não faz mais sentido. Porque esses jovens não querem ser dono, eles não querem ser CEO, né? Eles querem compartilhar. A gente está na era da colaboração, todo mundo já entendeu isso, né? Colaborar, né? A gente reciclar, reutilizar. E isso está vindo para dentro do exercício da liderança. Então, essa liderança agora ela é compartilhada, o que é maravilhoso. A gente não tem mais a figura de uma única pessoa. E o mais legal, a liderança que até então para a gente era exercida através do poder da hierarquia. A gente precisava de um cargo, de uma patente, de um título, de um diploma, de um QI para ser considerado líder. Se diluiu. Viemos de uma era onde a liderança era muscular, alguns 1000 anos atrás. O líder era o cara que tinha força para carregar a presa ou para ir na frente da batalha, né? O termo avant-garde,
quem vinha na frente da guarda, né, os grandes líderes, eles vinham, então era muscular. Passou para uma era do intelecto, onde o cara que tinha inteligência, genialidade, né, o cara que estudava em Harvard, em Princeton, era o cara que era o líder do negócio, né, o CEO, o diretor, o líder. Só que a gente está saindo dessa era. O líder agora é o cara que sabe usar o coração. É o cara que sabe usar o coração, que ele sabe lidar com essas ansiedades que a gente está discutindo aqui, que geram ou não a felicidade. E aí, nesse momento em que a gente dilui essa liderança, não mais pelo poder, mas pelo exercício, né, pela colaboração, a gente tem uma possibilidade enorme de todos nós entendermos que somos líderes e liderados o tempo inteiro. Né? A gente faz isso em casa, a gente programa, vou chegar em casa, vou botar meus filhos para dormir às 7, vou dar banho às 7, 7h30 eles vão ter alimentação, 7h45 estou pronto para ter o meu jantar. 7h45, o que aconteceu? Ninguém tomou banho ainda. Sua casa está virada de cabeça para baixo. Assim, você não conseguiu fazer nada, você foi liderado pelos seus filhos naquele momento. Né? Então, a liderança positiva, ela é uma caminhada. Né? Ela é uma caminhada desse entendimento. Então, eu acho que não dá para demonizar essa história das mídias sociais, mas dá sim para resgatar nos nossos jovens, principalmente, a beleza sim, né, de postar, de estar conectado. Informação hoje é commodity, né? Só que a gente precisa sempre mostrar os dois lados da balança. Jovens que se enchem de informação, o que acontece hoje muito, né? Achando que se eu tiver muita informação, eu tenho que saber de tudo, eu tenho conhecimento. Não. Conhecimento é algo inesquecível. Então, quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece, né? Como é que a gente faz? Então, olha só, jovem, gasta um tempo maior para transformar a informação em conhecimento. Aí você vai precisar sentar, você vai precisar estar na mesa, né? Você vai precisar conversar sobre isso. Quer entender sobre religião ou sobre a não religião? Você vai precisar conversar com pessoas, né? Então, é estimular isso. Lembrando que sempre de forma afetuosa. Estamos numa era onde esses jovens, eu dou muita palestra para muitos jovens, e aí sempre me falam, mas eles não se conectam. Eu não tenho nenhum problema de conexão com os jovens, eu sempre faço a mesma pergunta. Será que eles não estão interessados no que a gente está falando? Ou a gente não está falando nada de interessante para reter a atenção deles, né? Talvez faça sentido a gente começar a pensar nos nossos discursos, nas nossas posturas, nas nossas formas de colocar os nossos pensamentos. Isso que o Pedrinho falou da rede social é interessante porque o que a gente falou aqui do perigo, né, das redes sociais é que, na verdade, nós, quando estamos acessando, nós não podemos nos comparar, né? Mas, sim, a rede social é uma ferramenta fundamental para divulgar o que quer que seja, né, como veículo de comunicação, e deu poder a cada um de vocês e a cada um de nós e autonomia para poder comunicar. Veja se estou errada, o Raimin, a ideia do primeiro livro surgiu exatamente porque ele começou a dialogar com seus seguidores nas redes sociais e dar pequenos conselhos em redes sociais. E foi assim que surgiu o livro, o primeiro livro, né? Que é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Esse é o primeiro livro dele. Yes. So I do agree with you, Pedro. You can actually share some of the positive things on social media. When I first did, somebody told me that there is a new social media called Twitter, you know. So I didn't know how to do it. So I looked at how other famous people are doing it. So I looked at President Obama, how he was doing it. So he said, today I met this really important person and I had lunch with this person and things like that. So I basically follow and I said, today I met this friend and we had a Indian dinner, something like that. And then I realized this is really, really boring, Who cares what I ate, Who's gonna be interested in what I ate? So instead of writing something about me, I after my own meditation, some of the good thoughts that I started writing it, and then people became really interested in what I had to say. So I was writing more and more, and then I even had offline meetings, face-to-face meetings regularly. And that's how I was able to, have my own readers, and I felt very, very grateful for that, actually. So
like one thing about happiness is that there are many different ways to be happy, but one of the secrets that I discovered is the doing things slowly, Like when you have a very nice food, no, it doesn't have to be nice food. It can be any food, If you take time and really savor, really appreciate, really taste it, then it becomes very, very delicious, But if you are worrying about your future job, and then you are in a really fancy, expensive restaurant, and then you have this wonderful food, but you only think about what you have to do tomorrow at work, then of course you will not be able to appreciate it. So if you can just pause and appreciate what we have right in front of us, like family, for example, if you are actually paying attention to our children or our husband and wife without thinking that we already know the person, When we think we already know our partner, husband or wife, or we already know our son or daughter, then we stop asking questions, right? But if we begin this mind of, I don't know everything about my son or daughter, I don't know everything about my husband and wife or mother, then you discover that there are things that you can actually ask and things that you can pay attention to. Those attention is very expression of love. So if you want to express your love, shower that person with your attention, I am yours for the next 10 minutes. I'm just here for you. I'm just going to listen to you. That is the very expression of love. No livro dele, ele usa até uma expressão interessante, que é quando você se apaixona por alguém e você não conhece a pessoa, né, você quer saber tudo daquela pessoa. Então você tem muita curiosidade, você observa o que ela escuta de música, porque de repente você quer mandar uma música, eu ia falar dar um CD, né, não se dá mais CD. Mas você quer mandar no WhatsApp um link de uma música e você observa o que ela gosta de comer, você vai levar no restaurante que ela gosta de comer. E ele fala sobre isso, manter esse interesse, essa curiosidade pelas pessoas que a gente ama, porque a gente sempre acha que já conhece, né? Às vezes você está casado há 40 anos, né? E nós mudamos, né, ao longo da vida, cada experiência vai modificando a gente. Então ele fala muito disso, que eu achei um conselho muito interessante, que é manter a curiosidade em relação ao outro. E ele falou, né, nem que seja 10 minutos, né? Ele falou agora, eu sou seu, estou ouvindo você, nem que seja por 10 minutos. E isso é muito interessante. Eu quero perguntar para o Luiz uma coisa que no livro dele me deixou assim curiosa, que ele falou o seguinte: o pensamento positivo é um vilão. O pensamento positivo, que é aquilo que a gente vem ouvindo falar, né, há tantos anos, o pensamento positivo ele pode fazer mal. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Muito bom. Pergunta super bacana. A gente escuta em todos os lugares por aí, pessoal, que para alcançar qualquer objetivo da nossa vida, seja um objetivo material, seja um objetivo pessoal, o grande segredo para a gente é pensar positivo, né? Porque a gente não escuta isso. Você pensa positivo e as coisas acontecem para você. Você mentaliza, você escreve, você gruda uma figura, né? E isso não é o que a ciência mostra para a gente sobre alcançar objetivos. Então existe uma pesquisadora, e eu fui conversar com ela, inclusive lá em Nova York. Ela chama-se Gabrielle Oettingen, ela é professora da New York University. Ela estuda os efeitos do pensamento positivo há mais de 20 anos fazendo experimentos científicos. E o que ela descobriu, estudando alguns jovens do último ano da universidade, ela perguntou para eles, olha, com qual frequência você pensa positivo que você vai encontrar um emprego logo depois que você sair da faculdade, que você vai começar uma vida, uma carreira. E ela analisou, né, essas notas que esses alunos davam de quanto positivo eles pensavam. 2 anos depois ela ligou para todos esses alunos e ela descobriu o seguinte:
quanto mais positivo um aluno pensava, quanto mais ele fantasiava que ele ia conseguir um emprego, menores eram as chances dele estar empregado. Então, estudando mais tempo esse fenômeno, a Gabrielle Oettingen descobriu que pensar positivo dá prazer. O pensamento positivo ativa uma área do nosso cérebro chamada núcleus accumbens, que é uma parte de prazer do cérebro, que é a mesma que é ativada quando a gente está comendo, quando a gente está tendo uma relação sexual. Pensar positivo dá prazer. Logo depois da gente ter um prazer, existe a sensação no nosso cérebro de que a gente já alcançou aquele objetivo. E aí o que acontece é que a gente começa a relaxar. Então ela fez um experimento científico quando ela pediu para as pessoas pensarem positivo sobre algum objetivo da sua vida, e ela mediu os batimentos cardíacos dessas pessoas. E o que ela descobriu foi que logo depois de pensar positivo, o nosso batimento cardíaco diminui. Existe uma relação direta entre motivação e batimento cardíaco, pressão sistólica do coração. Depois que a gente pensa positivo, a nossa pressão sistólica cai, e junto com ela cai a nossa motivação. A gente, depois de pensar positivo, a gente diminui as nossas chances de agir em direção do objetivo. E não é à toa que aqueles alunos que eu falei para vocês, que pensavam positivo com frequência, tinham menos chance de encontrar um emprego. Por quê? Porque eles mandavam menos currículo. Porque eles não agiam em direção àquele objetivo que eles tinham na cabeça. Então, por incrível que pareça, para a gente atingir nossos objetivos na vida, a gente precisa pensar positivo e também pensar negativo. Pensar nos obstáculos que a gente vai ter até alcançar aquele nosso objetivo, quanto tempo a gente vai ter que caminhar em cima daquela montanha, enfrentando um monte de mosquito, com quanta fome a gente vai estar, né? Quanto que a gente tem que aprender, quantas pessoas a gente tem que ajudar até atingir aquele objetivo. Então, isso é chamado de contraste mental, pensar positivo e negativo, né? No livro eu explico com todos os detalhes essa questão, mas o pensamento positivo pode levar a gente a ter piores resultados. Existe uma diferença muito grande de ser positivo e pensar positivo. Isso seria a que você chama de emoção positiva? Isso. Ser positivo é ser uma pessoa que vive muitas emoções positivas no seu dia a dia, tá? Que escolhe viver emoções positivas, que escolhe estar na mídia social quando está sozinho, não quando estou acompanhado da minha família, porque os relacionamentos são o previsor número 1 de felicidade. Se a gente fica acessando a mídia social com a família, né, a gente está prejudicando aquele fator que mais deixa a gente feliz. A gente seguir coisas boas na mídia social, acessar quando a gente está sozinho. A mídia social é fenomenal quando você está sozinho. E isso vai tornar a gente uma pessoa mais positiva, né? Então, ser positivo é uma coisa, pensar positivo é outra. Tem uma história bacana de um prisioneiro de guerra, um general que ficou preso na guerra. E aí ele foi, depois de mais de 8 anos preso, torturado mais de 30 vezes. Perguntaram, né? E ele transformou a vida dele no seguinte: ele queria fazer as pessoas resistirem, né? Os prisioneiros resistirem a esse momento. E ele passou o tempo inteiro dele como propósito de tentar fazer as pessoas resistirem. E aí o repórter perguntou para ele, falou, quem foram os que morreram primeiro? Ele falou, os otimistas. Porque em todo Natal eles achavam que iam sair. Não, agora a gente vai sair. Aquilo gerava uma expectativa, uma inércia, e eles acabavam, né, sendo os primeiros a terem, enfim, os efeitos da tortura, levando eles à morte, né? Então é realmente a coisa do positivo. Por outro lado, tem uma coisa interessante que eu acho o seguinte: tudo é uma questão de prática, né? Eu tenho um grande amigo fisiologista, um excelente fisiologista, que ele fala que qualquer um de nós aqui, sem nenhum problema muito acentuado de saúde, se treinarmos durante 1 ano, conseguimos correr uma maratona, né? Eu não sei quem corre aqui. Alguém gosta de correr? Gosta de correr, né? Aí você corre, sei lá, quantos quilômetros você corre? Qual é o seu nome? Você fez a maratona? Nossa, qual é o seu nome? Coloquei Como objetivo? 1 ano atrás. 1 ano. Ó, comprovou meu fisiologista. 42 anos, que eu ia fazer 42 anos e meu objetivo Era fazer a maratona. Nossa, qual é o seu nome? Ana. A Ana corre, ela correu uma maratona, 21 quilômetros. 42 quilômetros. Eu já pensei na meia maratona, de tão difícil que é, né? Então, ela treina, provavelmente, correr 15 quilômetros para ela é relativamente fácil. Se ela tiver uma lesão e ficar 6 meses parado, correr 2 quilômetros vai ser difícil, porque ela vai perder o hábito.
né? Tudo é uma questão de prática. Quem aqui, levanta a mão quem conhece alguém mal-humorado. Você consegue transformar esse cara num cara bem-humorado? Você não consegue, sabe por quê? Porque ele pratica isso. Aí ele vira um expert, ele vira um pós-graduado sem fazer faculdade. Ele vira um doutor em mau humor. Ele é tão bom nisso, ele fica tão bom nisso que ele pratica todo dia. Tem um outro livro incrível, né? Outliers, Fora de Série, que fala que mesmo as pessoas fora de série, Beethoven, Bach, Leonardo da Vinci, Michelangelo, tiveram pelo menos 10, minha irmã, porque é genial, tiveram pelo menos 10 mil horas de prática antes de chegarem onde chegaram, né? Tudo é uma questão de prática. E aí, se o cara pratica o mau humor, a raiva, né? Se o cara pratica a problematização, que é uma coisa que distancia a gente da felicidade, ele vira um expert nisso. Mas ele fica tão bom nisso, que ele acha problema até que não é dele, né? E o cara fica bom nisso. Da mesma maneira, se você for um cara que pratica o bom humor, o afeto, né? O afeto tem um poder danado, né? Que você realmente se preocupar com a vida do outro. Se você começa a praticar isso, você vira um expert nisso, você vira um especialista nisso. Você vai ficar tão bom nisso, que isso vai virar valor para você, né? Que é a história da atitude positiva, né? Da prática e não da expectativa. Que é um pouco o que o Heyman falou de escolher olhar o lado bom da vida, né? Quando está no aeroporto, não tem o que fazer. Você só tem uma saída, ou ficar de mau humor, ou escolher alguma saída positiva para aquilo, né? Tem uma coisa no livro do Heyman, um trecho que eu até botei aqui, diálogo com o Pedrinho, que é o seguinte: que é uma pessoa feliz? Em geral, a pessoa feliz ela acaba tendo um certo carisma, né? Porque você se encanta com aquela energia, né? E é um pouco o que o Heyman falou, que a felicidade, de alguma maneira, ela inspira o outro. Então, como liderança, que é no caso do Pedrinho, isso é muito importante, né? E é importante que seja verdadeiro também, né? Quando vemos uma pessoa apaixonada pelo próprio trabalho, é natural nos sentirmos atraídos por ela. Ao vê-la completamente envolvida no trabalho, não conseguimos tirar os olhos dela. A paixão é contagiosa. E aí eu tenho a sensação de que a paixão é contagiosa é um pouco isso, esse estado de satisfação, de felicidade, de paixão pelo que se faz, ela pode contagiar os outros. Isso numa família, num grupo de amigos, né? Que o Pedrinho, esse livro do Pedrinho parece que fala só assim de líderes numa empresa, mas ele começa assim, né? Quem é o líder, né? Para você, quando você pensa em líder, você pensa em alguém de uma empresa, um presidente de uma empresa, né? E ele fala, uma mãe pode ser uma líder, né? Fala um pouco disso, assim, da questão da liderança em pequenos grupos, né? É aquela história, né? Nós somos líderes liderados. Eu estou tendo o prazer de estar falando na Bienal, nessa mesa, com a minha mãe aqui, né? A minha mãe, por exemplo, é o meu maior exemplo de felicidade que eu tenho na vida, né? E no caso dela, é por uma escolha, né? Ela escolheu acordar todos os dias felizes, né? Então, assim, ela é a diversão da família inteira, né? E aí o problema é aquela história do hábito, né? Levanta a mão, levanta a mão. Mamãe aqui, ó, minha mãe. Ela está se escondendo. Minha mãe, incrível. É minha metade de mãe, porque ela tem 1,45 m, né? Mas ela é o dobro de amor. E é verdade, porque assim, essa coisa do hábito é tão forte, Mel, que os problemas que a mamãe tem durante a vida viram motivo de diversão. E aí contagia a família inteira, né? Então, é a coisa do hábito da escolha. Quando a gente pensa na liderança, hoje em dia, e a gente pensa na liderança compartilhada, que eu acabei de falar aqui, e da liderança exercida, né? Esse exercício da liderança, a gente precisa, em primeiro lugar, se colocar nesse papel, né? Então, por exemplo, quando a gente educa um filho, né? A gente ainda pega muitas vezes os arquétipos antigos de achar que a criança vai aprender com o ouvido. Não vai, ela vai aprender com os olhos. Não adianta você ter um discurso incrível para o seu filho e na prática você fazer diferente. Não adianta. Ele vai aprender com o que você faz. E a gente está tendo hoje um item assim, né? Um molho incrível, né? No nosso caminho como humanidade. Os nossos filhos, né? O filho da Ana, eu não sei quantos anos você tem, cara? 13. Qual é o seu nome? Vitor. O Vitor, né? O meu Bento tem 5 anos e meio, o Vitor tem 13. Se a Ana falar que eu sou amigo dela e eu estiver caminhando com o Vitor e eu jogar um lixo no chão, o Vitor me expulsa da amizade da mãe dele. Ele não vai mais deixar eu ser amigo da mãe dele, porque para ele é inconcebível que eu possa jogar lixo no chão.
né, Vitão? É o que o meu filho faz, né? Então, assim, a gente está tendo uma geração que está nascendo com valores, né, muito interessantes. Valores da colaboração, do compartilhamento, da ressignificação de algumas coisas, né, do reuso, da reutilização, enfim. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que no estímulo a essa liderança, a gente precisa empoderar com, obviamente, né, com cuidado. Você precisa empoderar esses jovens, a que tudo isso se transforme realmente em valor, que a gente não aceite mais, por exemplo, que as pessoas joguem lixo no chão, porque isso é uma verdade para eles, vira verdade para a gente, vira valor, mas a gente precisa entregar todo um outro lado, né, que é o lado da conversa, que é o lado da escuta. Eu vejo hoje, Mel, para finalizar algumas questões aqui do livro, né, assim, poder ilustrar alguma coisa. Por exemplo, a gente, às vezes, o efeito manada faz com que todos nós sejamos conduzidos a imaginar alguma coisa. Ah, não, é isso que está acontecendo. Por exemplo, está todo mundo falando hoje do poder da oratória, né? Nas escolas, os nossos filhos estão aprendendo a falar em público. Os cursos de língua, né, defendem que a melhor forma de você aprender é estimulando as pessoas a enfrentarem os seus medos de apresentação. Isso é uma habilidade do mundo. Quando a gente para pensar, a gente não precisa aprender a falar. Porque a gente já sabe, a gente fala nas mídias sociais o tempo inteiro, mesmo que a gente não fale, né, com discurso, a gente fala com imagens, a gente está o tempo inteiro sendo escutado. A gente precisa fazer curso de oratória, a gente precisa fazer curso de escutatória. A gente desaprendeu a escutar, né, um pouco do que já foi falado aqui. Então, de repente, sair um pouco desses efeitos, né, desse efeito manada, e, cara, eu preciso aprender a escutar. A gente encontra alguém na rua, aí a pessoa fala pra gente assim, eu tô cansado. Aí o que você fala? Eu estou exausto. Né? Eu estou com dor de cabeça, eu estou com enxaqueca. Né? Ou eu estou todo travado, eu preciso fazer uma sessão de meditação, agora que eu vi o monge, né, vou meditar. Né? O cara está dizendo para você, eu estou com dor de cabeça, eu quero que você me dê uma solução, você devolve um problema pior para ele. Porque você quer ser escutado o tempo inteiro. E aí a gente está deixando, como o Luiz falou aqui, a gente está deixando de escutar os nossos filhos. A gente, no exercício da liderança, às vezes por uma roupa que a gente veste, tem uma tese de humanas da USP muito interessante, em que um dos alunos de doutorado faltou 20 dias de aula consecutivos e se vestiu de servente. Foi para a porta da faculdade e todos os amigos da turma dele passaram por ele durante 18 dias úteis. Nenhum deles reconheceu ele. A tese terminou ali. Ele falou o quanto ele ficava invisível quando ele mudava de roupa, né? Então, determinados efeitos, determinadas lógicas, que de repente já fala, eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender a escutar. Né? A gente precisa, e aí ser dono de si, que é uma coisa que eu acho que o monge tem falado muito, né? Assim, entender os nossos sentimentos, talvez seja um ponto de partida para a gente começar a sair, às vezes, dessas bolhas, desses efeitos manadas e começar a entender aonde a gente precisa atuar, todos nós, né? Nesse exercício da liderança. Estou recebendo as perguntas aqui do público. Quem quiser perguntar, é só levantar a mão que eles vão dar um papelzinho para vocês escreverem. Tem esse ponto da escuta, né? É algo que o Raimin fala bastante e os dois, né? O Luiz e o Pedro também, da importância de escutar. Num tempo que a gente quer se expressar, a gente quer falar nas mídias sociais, nós queremos aconselhar, e o Raimin fala uma coisa muito interessante que para mim foi uma lição, porque é um exercício para mim não falar, que muitas vezes, ele fala, às vezes você está com um problema muito sério, você está muito triste, você passou por uma situação muito complicada. Que amigo você vai procurar? O amigo mais inteligente ou o amigo que vai te escutar? Às vezes você só quer falar, você não quer alguém para resolver o seu problema. Fale um pouco sobre isso, sobre esse exercício também da empatia, né? de escutar, né? I think we all want to be heard, and we all want to be accepted as we are, We don't want to be told by our friend that I need to change, Instead, I want the warm and welcoming the ear that our friends provide. So if you want to express love to somebody, rather than try to solve that person's problem, see if you can just listen with open heart
you know, and just accept that, oh, you have that problem, you know, oh, you are going through very difficulty. I think oftentimes that is enough, in my opinion. So, yeah. Eu achei que foi uma lição também, porque às vezes você ouve um amigo precisando de ajuda e você se sente vontade de dar uma solução, né? Você vê alguém em apuros, né, Pedro? Eu tenho uma sorte danada, porque o meu melhor amigo, né, é um excelente ouvinte e é genial, que é a minha irmã, que é psiquiatra. Então eu tenho uma facilidade enorme. Eu converso com quem escuta bem e é inteligente. Eu acho que a gente tem que... eu acho não, né? A gente tá num mundo onde as mídias sociais, voltando à nossa temática macro aqui, também te possibilitam se colocar no lugar de um amigo, né? A gente está nessa proliferação, assim, nessa história de fala de coach, né? De mudança da parte neurolinguística e tal. Eu gosto muito de uma definição de um livro que eu li, que fala que mentoria, muitas vezes, é aquela pessoa que passa como um raio na sua vida, assim, sabe? Você tem contato com aquela pessoa uma vez na vida. Aquela pessoa falou uma frase e aquela frase fica guardada para você o tempo inteiro. Nas mídias sociais, eu acho que a gente pode encontrar isso. Sabe, às vezes uma frase, uma atitude que você tem, né, um insight que você coloca ali, que você compartilha, uma forma que você faz um vídeo, né, estar aqui hoje, enfim, isso pode ser levado para... E aí a gente pode hoje, como a gente tem acesso a muito conteúdo, a gente pode hoje criar o nosso quebra-cabeça, a nossa teia, né, essa visão de teia, a nossa teia desses retalhos que, de certa forma, podem ser acessados quando a gente precisar. Eu acho que isso é uma ferramenta muito útil para esse momento onde todo mundo precisa falar, onde pouca gente, né, quer ser escutada. Você pode construir essa teia e acessar ela quando você precisar. Assim, eu faço muito isso, né, em todos os níveis. Assim, é muito legal para a gente que faz muita palestra. Quantas coisas eu não escutei de alguém que eu falo, cara, isso tem verdade. Outro dia eu escutei da diretora da minha escola, uma coisa que virou tema do terceiro livro, né, que eu tô escrevendo, que ela falando assim, Pedrinho, eu adorei sua palestra, chorei, sorri, e o mais legal é que você falou sobre o óbvio precisa ser dito. Isso virou um slide para mim, a Carol falou isso para mim, isso virou um slide. O óbvio precisa ser dito o tempo inteiro, né, porque as palavras têm força, né, eu não sei quem acredita nisso, mas as palavras têm força, né. Então, assim, se você reclama, para pensar, você clama por alguma coisa 2 vezes. Assim, é se atentar a essas coisas, o óbvio precisa ser dito, então tá, pô, eu preciso dizer que eu amo a minha mulher, amo a minha família, eu preciso dizer que eu amo meus funcionários, eu preciso reafirmar as coisas que eu acredito, que as pessoas precisam saber, precisam escutar. Quer falar? Quero. Achei muito interessante o que o Pedrinho falou sobre o óbvio precisa ser dito, né? Porque eu estudo felicidade faz 15 anos, né? Eu li um monte de artigo científico, fui visitar cientistas na Harvard, na Stanford, um monte de universidade, e depois de 4 anos eu fiz o meu livro. Muitas vezes que eu vou dar palestra, as pessoas falam para mim o seguinte, puxa Luiz, mas você falou sobre a ciência da felicidade aqui, mas tudo que você falou aqui é senso comum, a gente já sabe que se a gente ajudar os outros, a gente fica mais feliz, que se a gente reconhecer as pessoas, ao invés de ficar esperando o reconhecimento, a gente fica mais feliz, que se a gente viver muitas emoções positivas, a gente fica mais feliz. Isso é senso comum, a gente já sabe. Só que senso comum não é ação comum. Todos nós aqui sabemos, se a gente ficar comendo glúten, açúcar, etc., a gente vai morrer mais cedo. Só que é o que todo mundo faz? O senso comum é a ação comum? Não é, né? Então, o óbvio precisa continuar sendo dito sim. Vou falar aqui um trecho do livro, de novo, do Raimin. É o seguinte, meu pai, que está aqui na plateia, me ensinou, quando eu era pequena, que quando você abraça uma pessoa, o seu coração fala com o coração da pessoa. Então, é uma coisa que me marcou. E aí, no livro do Raimin, a cultura dele não é uma cultura do abraço, né? Você pode perceber que os brasileiros se abraçam bastante, né? Pedrinho é o maior abraço que tem. Ele abraça... E eu queria abraçar o monge, fiquei nessa já sinuca chegou de abraçando bico o Raimin. Cheguei abraçando, ia dar beijo nele, ia jogar ele pro alto, então, segurei a onda. E aí ele conta essa história quando ele foi para os Estados Unidos estudar e como ele começou a entender o que era o abraço em vez de ficar tão constrangido como era no início. Daí ele fala que o abraço, né, uma pesquisa aqui de uma universidade de Sydney,
que o abraço, além de reduzir a ansiedade e a solidão, ele diminui nossos níveis de cortisol, que é um hormônio, né, que é secretado em resposta ao estresse. E aumenta a imunidade e diminui a pressão sanguínea. Então, o pai estava certo, realmente o meu coração fala com o seu coração quando a gente se abraça. Eu queria que você falasse um pouco... Nós somos um país de contato, a gente se abraça, a gente se beija. No Rio de Janeiro são 3 beijos, né? Em São Paulo são 2. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Yeah. One thing that I noticed ever since I came here, this is my first visit to Brazil, is that people looks happier than my country. I think one of the reasons is because you guys do have a very close bodily contact, hugging and kissing, and this creates bond. It creates warmth, and I think one of the elements for happiness is connections. We want to be connected to other human beings, and of course we can do it with our physical body. So we can be connected, through our friends, and also we can be connected to our nature. I think Rio is blessed with such a beautiful mountain, beautiful, ocean, beach. So when we are in that nature, we feel connection to our nature. And this brings us a lot of happiness. And also the last thing, but it's not also very important, that is we need to be connected to our own body. Sometimes we don't become mindful of our body. So we don't even spend 5 minutes, asking our body, hey body, how do you feel? So I want you to do can we all do this? Can you all roll your head? Yeah. And relax your shoulder, yeah. And can you stretch your, both of your hands up there? And then do this, and then let go. And then I want you to take a 5 deep breath. As you take a deep breath, see how you feel. 1, 2, 3. Let go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Feel how your body feels. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. And I want you to put your hands to your heart and say to your heart, thank you, heart. Thank you, heart, for beating my heart. Yeah. And thank you, my lung, for breathing. Yeah. And thank you, my leg, for walking around. Yeah. And thank you, my butt, for having sat, for so long. Yeah. Yeah, yeah. So we can be, thankful to our, aliveness. We are alive, So I think this is also a door to happiness. Agora ele vai ter que dar um abraço na gente, né? Opa. Você ensinou o negócio, dá um abraço. Agora você me dá um abraço. Abraço brasileiro, abraço brasileiro. Deixa eu levar ele só pro carnaval pra vocês verem como é que vai ser. Gente, eu fiquei... Esse abraço poderia terminar a conversa, mas não terminou, porque temos um monte de perguntas aqui e temos mais uma. O público Antes de uma pergunta, eu posso fazer um complemento Claro. só do que o Raimin falou? Tá bom. Sobre toque, sobre liberação de hormônios, né? Então tem muitos estudos que mostram, pessoal, que os países mais felizes são aqueles países onde as pessoas mais tocam umas nas outras, né? Além de reduzir estresse, reduzir cortisol, o toque também aumenta a ocitocina. Ocitocina é conhecida como hormônio da felicidade. Então, quando a gente toca, e é uma coisa natural, quando a gente está conversando com alguém que está passando por uma dificuldade, está contando uma história triste para a gente, é uma coisa meio natural a gente querer pegar na mão dessa pessoa, né? Não é natural, é uma coisa humana. Toque é uma coisa humana, pessoal, e a gente às vezes vive, né? A gente escuta pessoas que falam, não gosto que me toquem. Você vai ficar sem amigo se você não deixar os outros tocarem você.
toque é uma característica humana, toque traz colaboração. E falando em toque, colaboração, em sentimentos positivos, em ocitocina, eu quero tocar uma pessoa que é muito importante para mim, que ela está aqui, que é a pessoa mais importante da minha vida. Porque hoje faz 13 anos que eu estou casado com ela, que é a minha esposa Mariana, que está lá atrás. E ela estava filmando para as redes, sociais. Olha o amor, gente, olha o amor. Uhul! E todo mundo já sorriu, já ficou feliz por eles. Parabéns. Bonitinho. Que lindo, Parabéns. hein? 13 anos de casado. Ganhou Parabéns. hoje você resolveu o presente, não precisa nem comprar presente. Tá Abraçou a pessoa certa, né? Parabéns. Olha, o Vitor, que foi esse menino que você fez amizade já em 5 minutos, que eu falo que o Pedrinho é aquele cara que faz uma amizade profunda em 5 minutos. E ele consegue realmente, não é superficial. Depois ele vai manter contato com o Raimin, com o Gaziri. Se prepara, ele vai ficar Ele vai desfilar na amigo. Portela. Vocês podem escrever que eu vou convidar ele. Você vai ver só se ele não vai desfilar. E o Pedro fez uma pergunta, ele tem 13 anos, eu acho que ele fez uma pergunta muito interessante, que é: todos vocês ajudam as pessoas a entenderem e a encontrar a felicidade, mas com base no que vocês sabem sobre esse assunto, vocês se consideram felizes? E aí eu vou complementar um pouquinho. Vocês se consideram felizes sempre, né? Vocês se consideram felizes sempre? Agora vai ser um bate-bola. Vamos. Uma das coisas que é importante a gente saber sobre felicidade é que a felicidade não é um estado constante. Ser feliz, em primeiro lugar, o que os cientistas mostram para a gente nos dá permissão de ser humanos. Todo mundo aqui tem permissão de ficar brabo de vez em quando, de ficar de mau humor, de gritar de forma desnecessária às vezes, né? Eu estudo felicidade há 15 anos, sou professor de pós-graduação de felicidade, mas às vezes eu grito com meu filho sem necessidade. Tem dias que eu xingo lá dentro do meu carro sozinho, né? Não xingo para fora, mas xingo sozinho lá dentro. Eu tenho que me dar a permissão de ser humano, porque quando a gente esconde os nossos sentimentos, quem a gente se torna infeliz. Hoje em dia a gente vê num ambiente de trabalho, né, e está muito na moda e até de uma forma errada, as pessoas têm que ter inteligência emocional, né, têm que saber controlar suas emoções, etc. As empresas hoje em dia estão em busca do super-herói. Né, o super-herói, aquele que não expressa suas emoções, aquele que sempre está num estado de tranquilidade, né? Não existe super-herói, pessoal. Só existem seres humanos. Então a gente tem que dar permissão. Inteligência emocional a gente conquista quando a gente vive muitos momentos positivos e alguns negativos. Momentos negativos são inevitáveis e são inclusive importantes para a nossa vida. Um momento negativo me faz às vezes tomar uma decisão que vai fazer a minha vida melhorar. Se eu estou num casamento onde eu só tenho um momento negativo, se eu tenho uma amizade com uma pessoa que só me dá notícia ruim, acabar aquele casamento ou cortar aquela amizade vai fazer com que a minha vida seja mais feliz. Então o momento negativo é importante. Então a gente tem que se dar permissão para ser humano. Se a gente vive mais um momento positivo do que negativo, a gente fica mais feliz. Então eu me considero uma pessoa extremamente feliz, porque eu cultivo momentos positivos na minha vida. Eu não deixo passar em branco. Eu não estou no meu celular enquanto eu estou com uma outra pessoa, enquanto eu estou com meu filho, porque eu tenho que fazer aquele momento valer, aquela conexão valer. Eu faço o meu momento valer quando eu estou no supermercado. Em vez de estar no meu telefone celular, eu estou conversando com a caixa do supermercado, com o rapaz que está empacotando a minha compra. Eu faço o meu momento valer no posto de gasolina, quando eu estou abastecendo o meu carro. Eu faço o meu momento valer quando eu estou com um aluno meu conversando, quando ele vem falar comigo. A gente tem que fazer o nosso momento valer, construir a vida positiva, né? E voltando aqui ao nosso assunto, se a gente está na mídia social, quando a gente está na presença de uma outra pessoa, nós estamos prejudicando este momento, nós estamos prejudicando a construção da vida positiva, e a gente não pode deixar isso acontecer, pessoal. Raimin, você às vezes precisa buscar conselho sobre felicidade? I think I said it earlier. Actually, I do read my book when I need some advice because I do not live like exactly the way I said I want to live.
So I also have a sad moment, and I also have a life disappointments like anybody else. However, I do feel very, very grateful. Most of the time I feel very grateful, and whenever I feel grateful, I become happier. So we can choose to be grateful. Like I was born in a very poor family in Korea, and the house we lived, we had one owner live on top, and 4 family live in the bottom, and 1 bathroom with four family. So the bathroom has a 2 door, and there and here. So when I'm in bathroom, I have to listen, where to knock. Sometimes they knock it here, sometimes they knock it here. So from that, I have, come so far away. So I become very, very grateful, So when I feel grateful, I feel very happy. Muito bom. Ele tocou num ponto importante que é o exercício da gratidão, né? Que é um exercício também, né? Olha, eu me considero um cara extremamente feliz o tempo inteiro, mas vou dizer por quê. Assim, eu acho que todos nós aqui, a gente tem, se não a mesma quantidade, mas a gente tem muita coisa que pode fazer a gente infeliz e muita coisa que a gente pode fazer a gente feliz todos os dias, né? Para onde você vai olhar? Eu, por exemplo, hoje eu tenho aqui uma das pessoas que eu mais amo na vida, que é a minha sobrinha, minha filhada, a Maria Isabel. Ter ela aqui meu cunhado, minha mãe, minha irmã, mas ela é uma filha para mim assim. Então, ter ela aqui me deixa extremamente feliz. Mas eu lembro de uma passagem que talvez fique um pouco na memória de vocês. Eu, quando comecei a namorar a minha mulher, se fez 13, eu vou fazer 9 esse ano. Eu comecei a namorar ela e aí, marcando praia tal para sair, eu falei, amor, domingo você não quer ir à missa comigo? Eu falei, a missa? Que horas? Eu falei, 11 horas. Você vai à missa sempre? Eu falei, vou à missa todo domingo. Eu falei, então, aonde você quer ir? Eu falei, vamos lá nas Clarissas, no Convento das Clarissas. Convento das Clarissas na Gávea, né, onde a gente foi muito criado. E aí a minha mulher falou assim, ai, é lá que elas ficam enclausuradas, né? São aquelas... Eu falei, é. Ela falou assim, ai, não quero ir não. Então a gente foi, vamos em outra missa outro dia. Eu falei, tá bom. Passaram-se uns 6 meses. Domingo, eu falei, vamos comigo lá nas Clarissas? Ela falou assim, vamos. Mas eu tenho um pouco de... Elas ficam ali presas, né? Eu falei, você vai conhecer a felicidade. Não vou não. Aí a gente foi à missa, acabou a missa. Então, quando a gente foi encontrar, eu não sei quem já teve a oportunidade de ir no Convento das Clarissas, né? Quando a gente chegou na gradezinha, ela falou, meu Deus do céu, a felicidade mora dentro de uma prisão, né? Para quem estava com o olhar de fora, né? E quem já foi lá e quem já conviveu com elas, você encontra a felicidade. Então, assim, tem a ver com o seu propósito de vida. Propósito é uma coisa, como o nome diz, de forma proposital, arbitrária, impositiva, autoritária. Você transforma em valor para a sua vida. É alguma coisa que você transforma em valor para a sua vida. Eu enterrei meu pai com 22 anos e o papai morreu no dia do aniversário da minha mãe, dia 27 de setembro. Né? O enterro do papai foi incrível. O período de doença do papai foi incrível. Meu pai teve um câncer de esôfago. A gente se divertiu. Meu cunhado saiu uma vez do centro cirúrgico rindo porque o meu pai tinha falado uma besteira dentro do centro cirúrgico enquanto a gente achou que ele ia morrer. Porque a gente tinha definido que, por propósito, quando o médico disse que o papai ia morrer, que a gente ia transformar aqueles 50, 60 dias nos melhores da nossa vida. Aí você tem dúvida de que foi? Foi porque a gente combinou. Mas aí como é que você faz? Aquela história lá. Você tem que gostar do processo. Se você não entende o processo que você vai passar, que é um pouco, né, do que o Rani falou aqui, do que o Luiz falou através da ciência. Se você não entende a força que você tem de ter que entender onde você está, você não consegue ressignificar um processo. Primeira vez que a gente foi internar o papai, chegamos no hospital, tinham 40 pessoas esperando a gente não sabe como, né? E aí eu falei para minhas irmãs, se tem 40 pessoas aqui por causa do papai, por causa da gente, é porque tem amor, né? O que a gente faz quando a gente se reúne por amor? Festa. Então vamos fazer festa todas as vezes a partir de agora que o papai ou qualquer pessoa da família foi internada? Assim a gente agiu. Porque de propósito virou valor para a gente. Então o primeiro ponto é a gente querer. Se a gente não quiser, se a gente não tiver vontade de fazer as coisas acontecerem, se a gente não utilizar ferramentas de mudança de hábito, de mindfulness, de ciência, para entender qual é o nosso propósito, a gente vai ficar o tempo inteiro pegando essas pílulas, né, efêmeras de felicidade. Né? O tempo está se esgotando, são muitas perguntas. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, e que é o seguinte, eu acho que pode ser para o Raimin.
Muitas pessoas falam sobre a responsabilidade emocional, o que parece ser, para essa pessoa, o que parece ser deixar a sua própria felicidade de lado para que o outro seja feliz, né? Para não magoar o outro. Às vezes, né, aquela mãe que não come o último pedaço do bife para ninguém passar fome, né? Então, parece ser deixar a sua felicidade de lado para não magoar o outro. E a sua própria felicidade fica como? O que vem primeiro? E aí eu pergunto, nós devemos cuidar primeiro da gente ou do outro? Essa relação das escolhas, o que é mais importante? Pensar na gente mesmo ou pensar no grupo, no coletivo como um líder, né? Que é um pouco a proposta aqui. I think if whatever, I think there has to be balance, you know? If you are giving too much to other people and yet you are not taking care of yourself, then you should, take care of yourself. However, if you are just taking care of yourself and very much self-centered, then you should learn to share. You should learn to pay attention to others. So if we do both, in a balanced way, that's where we can find happiness. We'll be able to maintain good harmony with people around us, and at the same time, we maintain harmony with our own inner value and own our wellness, with ourselves. So having this balance between, taking care of others and taking care of ourselves, I think it's going to help us to feel happier. Pode, claro. Para complementar, eu acho que é uma questão importante a gente saber aqui, a gente está falando de felicidade, né? Mas por que é importante ser feliz em primeiro lugar? Então, muitos estudos científicos mostram para a gente que é o seguinte: se eu deixo uma pessoa um pouquinho feliz antes dela realizar uma tarefa, ela tem mais criatividade para resolver aquela tarefa, ela presta mais atenção naquela tarefa. Se eu levo algumas pessoas para fazer um exame de visão e algumas delas ganham um saquinho de chocolate antes de fazer o exame de visão, a visão periférica das pessoas aumenta, elas enxergam mais quando elas estão felizes. Felicidade libera a ocitocina, que é o hormônio da felicidade que eu falei para vocês. A ocitocina aumenta a nossa capacidade cognitiva, ela ativa uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, linguagem, criatividade, inovação. Então, ser feliz é uma coisa importantíssima, pessoal. E quanto a essa pergunta, né, do que faz a gente feliz verdadeiramente, os cientistas mostram pra gente que quando a gente doa o dinheiro para caridade, a gente fica mais feliz do que se a gente gastasse com a gente mesmo. Os cientistas mostram que se a gente reconhece as pessoas ao invés de ficar esperando o reconhecimento, a gente fica mais feliz. Então, muitos estudos mostram pra gente o seguinte: a nossa felicidade individual só é possível quando a gente coloca a felicidade dos outros em primeiro lugar. Isso é uma coisa linda sobre para que a gente está aqui. A gente está aqui para fazer os outros felizes. E no final das contas, o maior beneficiado quem é? Nós mesmos. Concordo plenamente. Obrigada. Bom, como não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, e como essa mesa trata, né, da rede social, né, a gente falou sobre o abraço, que na rede social é a curtida, é o coração, é tão melhor dar um abraço ao vivo, né? E eu queria, então, compartilhar ao vivo com 3 pessoas os 3 livros que eu recebi da Bienal, estudei de cada um deles, e eu espero que esses livros possam encontrar a pessoa certa. Esses livros estão autografados pelos 3. Então, eu escolhi como critério as perguntas que eu não fiz. Quem é Marcos Vitor? Está por aí? Cadê? Vou lá levar. Dá licença. Vou te dar o do Raemin. O amor pelas coisas imperfeitas, como aceitar a si mesmo num mundo em busca de perfeição. Tomara que você seja... Vou compartilhar outro aqui, peraí. Compartilhar ao vivo, a gente não está acostumada a compartilhar ao vivo, né?
É uma letra linda, eu vou ler a pergunta. Entender que a falta existe é fundamental. Era uma pergunta sobre como a gente deve lidar com a falta. Quem fez essa pergunta? Está aqui? Já foi? Você? Ah, família é fogo, né, gente? Olha a o letra nepotismo. linda e a pergunta boa, Olha a cara o da minha irmã, não nepotismo. falei? Ela, além de inteligente, Olha o ela é nepotismo. impressionante. E aqui mais uma, dá licença. Ih, gente, espera aí que eu me confundi. Que era uma pergunta que era como seria a melhor maneira de resolver problemas. É uma pergunta que a gente levaria dias aqui para responder, um desafio. A pessoa está aí? Está aí? Não? Já foi? Eu vou pegar outra, que tem mais aqui, espera aí. É possível perceber os jovens se desafiando mais? Quem fez essa pergunta? Lá atrás. Pronto. Perfeito. Pô. Chegou. É isso aí, se desafiando mais, muito bom. E eu vou te Ô, dar Mel, dos ó, jovens, enquanto né? você está entregando, a do problema tem uma fase, um pensamento bacana sobre essa coisa do problema, né? Como é que você faz? O problema é o seguinte, se o problema não tem solução, ele deixa de ser problema. Né? Se tem solução, você corre atrás de resolver ela. Né? O problema é que não tem solução, não é mais problema, você passa para outra coisa, não tem como resolver aquilo, anda, né? Deixa a vida andar. A pergunta é maravilhosa. Então eu quero agradecer ao Luiz, ao Raimin, ao Pedrinho, agradecer a todos vocês aqui por estarem com a gente num domingo aqui, Bienal lotada, e avisar que agora no final os três vão estar autografando os livros aqui na lateral, que é o espaço de autógrafos do Café Literário. Obrigada, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Mel. Obrigado, Renin. Obrigado, Luiz.